Boa noite, meus amados. Dando graças ao Senhor por termos saúde e disposição, por experimentar esta graça que o Senhor nos dá, de podermos receber do Espírito sempre coisas que nos fazem lembrar e nos levam realmente a refletir sobre a nossa vida. Como é importante, irmãos, poder ter este privilégio. Eu entendo que é um privilégio porque é algo que somente o Senhor nos dá, nos permite ter esta intimidade com a sua verdade, com tudo aquilo que o Espírito opera para nos dar o entendimento que necessitamos ter. Mas esse tempo de reflexão, irmãos, é um tempo que eu trago agora de um momento, né, de uma experiência, né? Estamos visitando uma família aí. E há tanta coisa que o Espírito vai nos dando, né, para orientar, para ajudar as pessoas a entender as coisas de Deus. E hoje eu me deparei com algo que eu não tinha analisado de uma forma, embora de uma forma muito simples, mas embora são coisas que nós já sabemos, mas que é importante poder entender isto, né? O propósito de Cristo, irmãos, o propósito de Cristo, quando Ele foi enviado por seu Pai, né, nos foi dado, né? A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando você começa a refletir sobre isto, né, vida eterna, por que vida eterna? E ali o Espírito nos traz ao início de tudo, quando Deus cria o homem, né? Cria Adão, e em função dele é Eva. Mas nesse tempo, irmãos, Deus criou, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele. Ou seja, não havia pecado no homem. Adão não conhecia o pecado, ele era o puro, e ele tinha a essência de Deus, que era a santidade, que era a perfeição. E ele convivia com Deus diariamente. E a promessa de Deus, o que Deus tratou com Adão, era justamente para não comer daquele fruto, porque se ele comesse, ele morreria, certamente morreria. E o diabo conseguiu persuadir a Eva, iludindo ela com uma verdade que não era verdade. E ela acabou pecando e envolvendo Adão e pecou também na desobediência. E o que Adão perdeu naquele tempo, perdeu a comunhão com Deus. Mas o que de fato era aquilo? Era a condição que Adão tinha de imagem e semelhança com Deus. Porque Deus assim o tinha criado. Então, quando o homem peca, ele perde esta condição que Deus tinha feito nele, tinha dado a ele. E ele se torna pecador. E a partir dali, gera sobre toda a humanidade esta condição de pecado. E o pecado representa a morte espiritual, ou seja, não há mais convívio com Deus. Morte espiritual. Então toda pessoa já nasce nesta condição por causa do pecado de Adão. E é por isso que Cristo, quando ele vem ao mundo, ele veio justamente para nos vivificar, para nos dar de novo vida com Deus. E a morte que Cristo sofre, ele sofre a morte para que nós não morrêssemos,
porque a morte representava a consequência do pecado. E Cristo toma o nosso pecado, se torna o nosso pecado, para que nós, sendo livres dele, pudéssemos voltar a ter vida com Deus. Porque o que separava o homem de Deus era o pecado. Então, quando Deus nos dá a oportunidade, através de Cristo, de voltar a ter uma vida eterna, é justamente o objetivo que Cristo tinha. E é isso que ele faz quando ele morre na cruz do Calvário, porque ele leva consigo o nosso pecado para que, agora sendo livres do pecado, pudéssemos ter a oportunidade de voltar a ter uma vida eterna com Deus. Esse é o propósito. Por isso que a promessa de Cristo tem a ver com aquilo que virá a acontecer na nossa vida depois que o nosso corpo seja tirado de nós. E é para esse tempo que nós temos que nos preparar. Porque toda pessoa que não tem Jesus, que não tem uma vida com Deus em Cristo Jesus, espiritualmente ela está morta por causa do pecado, está separada de Deus. E ela jamais terá vida com Deus se não for através de Cristo. Ele é o único mediador, é o único que é capaz de fazer com que o homem ele volte a ter vida com Deus para conviver com Ele eternamente. E esse é o objetivo do cristianismo. O cristianismo revela justamente o propósito que há em Cristo Jesus de devolver ao ser humano a condição de se tornar em imagem e semelhança de Deus. Cristo é a referência do homem, por isso que é cristianismo. O cristianismo tem a ver com Cristo, ou seja, vivermos uma vida em função de Cristo para quê? Para que possamos adquirir dele a capacidade que ele tem de santidade. E é o que nós necessitamos para entrar no reino de Deus e voltar a ter vida com Deus. O que vai nos permitir ter vida com Deus é justamente não termos mais agora a influência do pecado, porque fomos justificados e porque nele, através do seu Espírito, em Cristo, através do seu Espírito, vamos sendo tratados por ele, né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de vir aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então, todo esse tempo que nós temos, né, que estamos vivendo nesse mundo, mas tendo recebido a Cristo na nossa vida, é um tempo de aperfeiçoamento que é justamente voltar a adquirir a santidade de Deus para poder conviver com Ele, porque Ele é santo. E a vontade de Deus é que nós nos tornemos santos, como Ele é. Esse é o objetivo do cristianismo. É todo um processo sobrenatural. Por isso que não tem a ver muito com as coisas desse mundo, embora nós estamos tão apegados a elas. Mas o objetivo de Cristo, irmão, ter vindo a esse mundo e ter se despojado da sua grandeza e ter morrido na cruz do Calvário, era para que o homem, todo aquele que crê, pudesse novamente adquirir de Deus a condição que somente Ele tem, para que nós pudéssemos voltar a conviver eternamente com Ele. Essa é a promessa. Por isso requer da nossa fé, requer que nós entendamos o sentido da morte de Cristo. Não é apenas um ritual, não é apenas uma experiência, algo que aconteceu, não. Tem a ver com aquilo que Deus quer te dar, quer lhe dar a cada pessoa, a cada ser humano, para que ele possa entender que enquanto Cristo não entrar na vida de cada pessoa, ele está morto para Deus e há uma condenação prometida e ela virá e acontecerá. Se cumprirá em cada pessoa que rejeitou a Cristo, que não quis saber
que não tem fé para crer. O objetivo é somente esse, irmãos. E é isso que importa. A maior riqueza do Senhor é justamente ter nos permitido nos adentrarmos no seu reino, podermos conhecer as coisas dele, os seus princípios, os seus fundamentos, tudo aquilo que nos leva a desenvolver uma vida conforme os ensinamentos do Senhor, conforme os princípios. Esse fundamento de santidade que só Cristo tem e revela sobre cada cristão. A ação do seu Espírito para nos levar sempre a experimentar o sobrenatural. Esse novo nascimento, essa nova experiência, esse é algo que somente o Senhor poderia fazer na nossa vida. É o que o Senhor quer nos dar. Por isso que necessitamos nascer de novo. Necessitamos nascer do Espírito. Para que, adquirindo a essência de Deus, possamos simplesmente nos adentrar em tudo que é dele e desenvolver uma vida conforme o Senhor espera. Não há outro propósito, irmãos. Não há. Se você fundamenta a sua vida de fé nas coisas deste mundo, não tem sentido nenhum. Porque Deus não veio para te dar coisas. Embora muita gente pense assim. Muitos pastores prometem uma infinidade de coisas, que Deus vai te dar isso ou aquilo. Mas cristianismo, irmão, tem a ver apenas com um objetivo. Deus te levar para viver uma vida eterna com Ele, te devolvendo toda a condição de imagem e semelhança a Ele, da maneira que Ele criou o homem no início. Em Cristo, pela ação do Espírito, o homem adquire novamente essa condição que lhe permite ter vida com Deus. E isso que importa. Por isso que a nossa vida deve ser vivida propositalmente, buscando sempre o entendimento necessário, a capacidade necessária para desenvolver uma vida como o Senhor realmente espera. Muitas coisas acontecem na vida do cristão. São consequências. Consequência de uma vida de obediência a Deus, de submissão ao Senhor. Uma vida de fé. Uma vida pela qual você simplesmente almeja ter com Deus eternamente, perdão. E para isso você se esforça e busca e cumpre a vontade de Deus segundo o que Ele te propõe. Por isso que é importante poder entender a importância do cristianismo, a importância de Cristo ter vindo ao mundo. Cristo não veio para dar espetáculo ao mundo, irmãos, embora foi visto dessa forma. Mas Jesus veio justamente porque ama cada ser humano. E Ele simplesmente revela o seu amor, dando a sua vida por cada um de nós, para que nós não pereçamos, mas para que nós tenhamos uma vida eterna. Pare e pense, irmãos. Esse é o objetivo da tua vida? Esse é o objetivo pelo qual você está vivendo? Porque não necessitamos de outras coisas. Necessitamos focar nossa vida no propósito para o qual o Senhor realmente nos chama e pelo qual nós devemos viver. Tudo demais, irmãos, simplesmente são consequências das nossas próprias escolhas, daquilo que nós fazemos. Muitas vezes, irmãos, estamos focados em objetivos que não são os propósitos que o Senhor tem. E muitas coisas erradas também acontecem, porque nós escolhemos errado. Nós somos livres. O Espírito nos ensina, Ele vai nos dando o entendimento das coisas, vai nos capacitando, mas as decisões são nossas. São nossas. Se eu sou uma pessoa mentirosa,
O Espírito vai me ensinar que não devo mentir. E ele vai me ajudar, se eu quiser, a tirar a mentira de mim. Mas se eu não quiser parar de mentir, eu vou continuar mentindo. O Espírito jamais vai me obrigar. Ele apenas se dispõe para me ajudar a adquirir a capacidade que Cristo tem, porque Cristo é verdadeiro, Ele não mente. E Ele quer me tornar como Cristo Ele é. E em todas a condição que nós temos de pecado, né? A malícia, o engano, a prostituição e tantas coisas erradas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mesmo indo na igreja, mesmo tendo aceitado a Cristo, mesmo tendo nos batizado, e o nosso dia a dia continua no pecado, continua no pecado, continua no pecado. Porque não permitimos, não damos essa liberdade para que o Espírito trabalhe na nossa vida e nos transforme, nos dê a capacidade que Cristo tem. Mas Cristo veio para isso. Guarda isto. Jesus veio apenas com um objetivo: devolver ao ser humano, mediante a fé, a capacidade que somente Deus tem. Ele é santo, Ele é justo, né? Ele é benigno e assim por diante. Tudo isso que Deus Ele é, tudo aquilo que Cristo Ele é, o Espírito quer operar em nós para que nós possamos voltar a nos adentrarmos na presença de Deus e conviver da maneira que Deus convivia com Adão antes do pecado. É isso que você quer para a tua vida? É assim que você está se projetando na sua vida cristã? É para esse tempo que estamos nos preparando, é para esse tempo que estamos determinando o que queremos. O Espírito está trabalhando na nossa vida para esse tempo. Esse tempo será um tempo bom, glorioso, agradável, né? Por quê? Porque Deus se alegrará muito por aquilo que nós permitimos que acontecesse, por aquilo que nós fomos capazes de fazer por Ele, somente no ato de fé, porque nós creemos, porque nós o aceitamos, porque nós simplesmente nos deixamos tratar por Deus através do seu Espírito e fomos transformados. E nos foi dada justamente esta condição de santificação, de semelhança com Cristo. Esse tempo chegará. Quando não sabemos, mas chegará. É promessa de Deus e vai se cumprir. Por isso é importante que tenhamos a mente aberta para o verdadeiro propósito de Deus. É para isso que Deus enviou seu Filho. Não para outra coisa. Não se ilude, irmão. Não para outra coisa. Deus é o único que quer salvar a tua vida. Ele quer te levar para um convívio eterno. E não veio para te envolver e te dar tanta coisa nessa terra, coisas que muitas vezes podem te desviar do propósito de Deus. Não. Há outro Deus que tem esse propósito. Né? Um Deus que não é o Deus santo que nós temos como nosso Deus, como nosso Senhor. Há um Deus mundano, o Deus deste século, diz a palavra de Deus, que engana, que ilude, que mente. Esse Deus que quer te desviar do propósito que Cristo tem na tua vida e te ilude com coisas, com promessas que jamais se cumprirão na tua vida. E se for necessário para te iludir, para te enganar, até Ele te dá. Até Ele te dá. Para que você acredite naquilo que Ele prega, naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele simplesmente ordena na mente de pessoas que não têm um convívio com Deus, um convívio com Cristo. Irmãos, viva por este propósito. Viva por este objetivo, para que Ele, no fim de tudo, se cumpra.
Há um caminho, Jesus diz, e Ele se propõe, e Ele se coloca diante de nós. Eu sou um caminho, o caminho, o caminho. Entre o teu tempo e o tempo de Deus há um caminho, há um tempo que nós precisamos viver. Ele é a verdade e a vida. Quando Adão pecou, irmãos, ele perdeu a sua vida espiritual e adquiriu a vida carnal, consequência do pecado. Cristo morreu por nós para quê? Para nos dar a oportunidade de perder a nossa vida carnal e poder voltar a ter a vida espiritual. Você crê nisso? Você vive para isso? Porque este é o propósito de Deus, não há outro. Amém, irmão? Reflita sobre isto, pense um pouquinho. Invista um pouquinho de tempo nas coisas de Deus e, sabe, observe sua vida, como ela está sendo vivida. Este evangelho que Cristo te deixa, que nos deixou a todos, é um caminho perfeito para chegarmos ao Pai, porque a verdade é Cristo. E a verdade, se é Cristo, Ele também é o caminho. Ele é a vida. É por esta verdade que somos salvos, por este evangelho, por esta nova mensagem que Cristo nos deixa, as boas novas do Senhor. Este Novo Testamento revela justamente um projeto de Deus para a salvação do homem em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Propague isto. Se isto de alguma forma te faz refletir e te faz bem, e você entende que outras pessoas podem também ser ajudadas, leve, compartilhe isto. Centralize cada vez mais a sua vida, irmãos, em Cristo Jesus. Só por Ele, irmãos, nós seremos salvos. Amém, irmãos? Tenha uma boa noite. Deus abençoe.